Para você que não me conhece ainda, me chamo Rodrigo, eu tenho 28 anos, sou nascido aqui da cidade de João Pessoa, na Paraíba, e criei um canal, onde eu compartilho sobre vivências, sobre ideias pessoais, e minha forma de ver a vida, de ver o mundo, e um pouco do que eu venho fazendo, de trabalho, de rotina, falando um pouco sobre desenvolvimento pessoal. E o vídeo de hoje eu vou falar sobre mudanças, Vejo que mudança sempre é algo que nos traz muitas incertezas, porque mudar é sempre traçar uma rota desconhecida, E quando a gente se depara em algum momento da nossa vida, em que a gente decide fazer mudanças, é porque alguma coisa não está nos trazendo, aquela felicidade ou está atendendo aquela expectativa que a gente esperava sobre algo, por que não? Mas muitas vezes quando a gente pensa em mudar, pensa em traçar uma nova rota, nós somos travados por uma série de inseguranças ou imposições, Até porque na nossa sociedade nós fomos moldados para seguir um caminho linear, Não é muito comum você ver pessoas fazendo grandes mudanças, seja mudanças profissionais ou mudanças de sair de uma cidade do interior e morar numa cidade grande, Então isso não é muito comum. Então é bem normal que no momento que você pensa em em tomar algumas mudanças, tomar algumas decisões, você se sinta travado ou bloqueado para fazê-las, Já que não é algo comum, Mas ao mesmo tempo você sabe que aquele ponto em que você está, naquele momento em que você está travado, em alguma área da sua vida, você precisa tomar alguma posição, você precisa fazer algo diferente. Senão você vai ter os mesmos resultados, os mesmos padrões se repetindo naquilo que você já estava fazendo. Então, como foi que eu comecei a a sentir que eu precisava fazer mudanças na minha vida? Falar um pouquinho sobre minha minha experiência pessoal. Eu vi no momento em que eu estou fazendo uma grande mudança de vida no sentido profissional. Eu trabalhei com a área de tecnologia, com tecnologia de informação, com TI, há quase 6 anos, desenvolvendo sistemas, fazendo sites, aplicativos, mas ao mesmo tempo sempre senti uma vontade de fazer algo diferente. Por quê? Um dos fatores que me fizeram querer mudar no sentido profissional, os fatores foram: primeiro fator é que eu já tinha uma vontade anterior, até mesmo antes de fazer uma faculdade, fazer um curso relacionado à TI, eu já tinha uma vontade muito grande de trabalhar, ou estar envolvido com a área de saúde, que é uma área totalmente diferente, porque desde criança sempre pratiquei esportes, sempre gostei de estar em movimento, e sempre, e não sempre, mas estar em contato social, em contato coletivo com pessoas, lidando com pessoas, que é algo que o próprio esporte traz, é algo que me fazia muito bem, me faz muito bem, Então, essas coisas, por mais que eu estivesse em outra área, por mais que eu estivesse fazendo outro ofício, aquilo ainda estava dentro de mim, ainda existia aquela vontade, né? E o que é que eu vi aqui na minha área não tinha, na área da tecnologia, é que eu sentia pouco contato social, muito pouco contato social, principalmente pós-pandemia, onde a gente entrou nessa fase de home office. Então, acho que 80, 90% dos trabalhos hoje de TI são trabalhos remotos.
Então você não tem um contato social, você não tem muito contato social ali, né? Além daquele contato virtual, né? Onde você, onde você liga a câmera ali, fala o que você está fazendo e volta para simplesmente para executar, né? Ali executar suas atividades. Então, assim, para muitas pessoas isso é muito bom, tem muitas vantagens, né? De você ter um home office, você tá na sua casa. Eu sou super fã também do home office, mas, por outro lado, esse contato social é algo que me fazia falta, né? E que eu via que era necessário, né? Assim, para mim. Então, esse foi um fator que pesou bastante, né? O segundo fator que me fez querer mudar muito de área é o fator do trabalho em si, né? Da própria execução de trabalho. É, Tecnologia de informação hoje, se vocês forem pesquisar em qualquer página da internet, vão ver que é uma das áreas onde tem mais pessoas com problemas de estresse, de ansiedade, né? E depressão também, justamente pela quantidade, né? De horas de trabalho, né? Muitas vezes os profissionais eles tendem a estender muito mais as horas de trabalho do que foi acordado para poder estar executando aquelas tarefas, para poder estar entregando, né, aquelas tarefas, né. É uma área que você precisa lidar muito bem com pressão, né, e com prazos, né, de entrega, onde você precisa atender as demandas que aquela empresa está atendendo, mas para mim uma coisa que pesou muito foi o fator de execução mesmo do trabalho, por ser muito estressante, não por eu não gostar de estar fazendo ou de estar programando, né? Mas pelo fato do estresse que aquilo gerava em mim, né? Um estresse da execução, um estresse de você ter de você ter que passar os limites da própria mente, já que é um trabalho que é muito mental, né? Muito ali de você estar pensando logicamente para poder resolver um problema, e estava pesando demais, e isso começou a pesar inclusive na minha própria saúde mental. Então foi um dos fatores assim que eu começava a refletir, né, sobre, cara, será que isso vale a pena, mesmo que, né, uma área onde você está, onde você tem bons salários, boas remunerações. E isso é uma das coisas que eu queria falar com vocês também, né? Um dos maiores medos que a gente tem de mudar de área muitas vezes não é o fato de simplesmente sair, mas é o fato de que você já estava recebendo bem, né, sendo bem remunerado numa área, e você começar algo do zero em algo desconhecido, né? Então eu passei muito por isso, né? Porque quando você tá num ofício em que você não tem o fator remuneração, que também é importante, e você busca algo melhor, né? Algo onde você vai ter uma remuneração melhor, é uma coisa, né? Outra coisa é você sair de algo onde você já tem um fator financeiro que, que tem um peso, né? Que você sabe que é bem remunerado por isso, e ir para algo onde onde você vai começar do completo zero e ter que fazer aquilo trazer uma renda, né? Então isso pesa muitas vezes na cabeça da pessoa, né, antes dela tomar uma decisão. E isso acaba travando ela de fazer a mudança. Então a gente precisa pensar, é algo que realmente pesa, né? Mas isso tem muito a ver com o próprio medo, o medo de perder, né? O medo será que aquilo que eu vou fazer não vai dar certo? A outra coisa, né? Tá tudo novo, tá tudo desconhecido. Só que eu comecei a pensar da seguinte maneira: se eu cheguei nesse outro ofício, né? E consegui esse resultado, né? Se eu conseguir ter esses resultados, se eu colocar energia na outra coisa e conseguir ser algo que realmente você já tem tesão de fazer, você colocar a mesma energia, você vai estar doando energia ali, consequentemente você vai conseguir ter resultados ali, né? Só que aí você vai ter que esperar, né? Vai ter que esperar o processo para que aquilo comece a trazer resultado de fato, comece a dar algum resultado. Então é uma decisão que pesa, né? Mas se você for ver no longo prazo, o que é que adianta você estar
em uma posição de trabalho ou um relacionamento em que você já tem muito tempo, em que você já conhece aquele terreno, só que mesmo que você seja bem remunerado, né? Só que você não tem qualidade, você não tem qualidade de vida ali, né? Você está simplesmente tendo, você está sobrevivendo, né? Você é bem remunerado com aquilo, mas muitas vezes você não consegue dar vazão para o estresse que você gerou naquele mês de trabalho. Então é preciso colocar na balança para ver o que é que faz sentido, né? Então eu vivenciei isso durante 5 anos praticamente, porque não teve um projeto que eu trabalhei, né, que eu executei, que eu não tive algum pico de estresse, né, trabalhando com TI. E tentei de N formas e maneiras de lidar com esse estresse, né, vamos dizer assim, tá enxugando o gelo. Muita gente tá fazendo isso, né, eu vou procurar um psicólogo, vou fazer uma terapia, vou fazer uma atividade física. Cara, isso tudo é válido, isso é importante pra caramba, seja lá qual que você estiver fazendo. Mas se você não resolver o real problema, que é aquilo que está causando todos esses estresses em cadeia, você não vai estar só enxugando gelo, porque você vai, faz a sua terapia lá para, vamos dizer assim, se acalmar daquilo que tá te machucando, e depois tu volta e vai fazer aquilo de novo. Então aquilo vai gerar de novo o processo. Aí você, vou fazer um tratamento com um psiquiatra, vou tomar remédio para ansiedade. Aí você vai fazer isso para se manter na mesma coisa que está te causando aquela dor. Então você vai continuar no mesmo processo e não vai resolver a real questão, né? Que, que é aquilo que está te causando. Aí a gente entra em alguns pontos aqui que é importante a gente pensar. Tá, mas será que o problema é realmente aquela profissão que eu estou executando? Aí você vai pensar, você não, no outro caminho que você vai escolher, na outra rota que você vai traçar, você não conhece ainda, é desconhecido. Então pode ser que você mude de rota, faça um novo caminho. E naquele caminho você aconteça os mesmos problemas que você está sentindo hoje, ou até maiores. Então, isso vai dizer para você que talvez o problema não seja aquela profissão, não seja a profissão que você está exercendo, e sim há outras causas, né? Seus comportamentos, suas crenças, né? Só que o que é que vai te dar o que é que vai te dar essa visão? O que é que vai te dar essa clareza? Você só vai saber exatamente se é esse o real, se isso é uma das coisas que pode estar te travando, se você fizer a mudança, se você traçar a nova rota, se você traçar a nova direção. Caso contrário, você não vai ter como ter parâmetro para dizer, realmente não era profissão, era outra coisa. Talvez seja um comportamento meu, seja crenças que eu preciso resolver em relação ao trabalho, em relação ao estresse. Talvez seja o meu gerenciamento de estresse que não está legal, ou uma série de coisas de cadeias, né, que vão de questões familiares, questões pessoais, forma de me alimentar, meus hábitos. Mas talvez possa ser sim que isso, na posição que você está hoje, seja um grande causador do seu entrave e está te impedindo de fazer uma nova mudança que pode te trazer um grande resultado, um grande avanço. Então, você só vai ter essa ideia se você realmente traçar uma nova rota e se você for lá e fazer aquilo e trazer algum resultado para aquilo. Aí você vai conseguir comparar. E outra coisa que para finalizar, para o vídeo não ficar muito grande, bom, que eu acho que falar sobre mudanças, eu entrei muito na questão profissional, mas a gente pode falar de mudanças no geral de tudo, né? Mas eu vejo que outro fator que eu acho interessante frisar aqui, passar essa visão, é que você pode sim, né, já estar no processo de mudança e já ter traçado uma nova rota, um novo caminho que talvez você nem saiba se é um caminho que pode dar certo ou não, e pode dar errado, pode também, mas você já está fazendo essa transição. Então aí eu vou dar outra questão, né? Muitas vezes a gente está criando um excesso de expectativa, né? Esperando que nessa nova rota, no novo caminho, a gente já tenha resultados rápidos.
E não é bem assim que a coisa funciona, né? Tudo tem um processo para poder acontecer. Tem um tempo de plantar e tem um tempo de colher, né? Isso é bíblico, né, inclusive, né? Então, assim, é preciso você passar a fazer o processo de plantar, de regar aquele novo caminho, até que aquilo comece a dar resultado, né? E uma coisa que eu fiz no processo, né, é que eu já tinha, né, depois de muitos anos, assim, já assim, super satisfeito, é ter traçado uma nova rota. E quando começou na nova rota e viu que aquilo não estava dando os resultados que você estava esperando, você querer voltar para a coisa que é o que você já conhece, né? Que vai te trazer aquela estabilidade, mas vai te ferrar num outro sentido também. Então, o que é que eu comecei a ter a visão? Não, você precisa ter paciência realmente, entender que você vai sim, você vai ter que baixar o padrão de vida, vai ter que descer alguns degraus ali para poder fazer com que aquilo comece a germinar e você conseguir aí sim trazer um novo resultado. Todo mundo que fez grandes mudanças assim tiveram que passar pelo processo da mudança, né, para que a mudança pudesse acontecer. Então você precisa trabalhar essa paciência. Vai ser preciso isso. A paciência e o foco, manter o foco exatamente. Não, eu vou fazer aqui, eu quero manter o foco para que aquilo dê resultado e eu vou fazer aquilo dar resultado. E aí sim eu vou conseguir, e a partir daquilo eu já vou vendo, né, como é que está o processo de estudo, de fazer, processo de execução, de estar trabalhando naquilo e estar conseguindo ter como ver, não, cara, nisso aqui eu estou me sentindo muito mais leve de fazer, estou me sentindo com mais tesão, estou sentindo que eu consigo ter mais possibilidades, né? Estou vendo que aquilo consegue me trazer resultados, que eu consigo virar a chave nessa área aqui, né? Em comparação a isso aqui que eu estava fazendo, onde, cara, o processo de execução era super exaustivo, era um estresse absurdo, sabe? Onde eu não via tanto propósito nisso que eu estava fazendo. Isso aqui eu vejo que tem um propósito, isso aqui eu vou estar auxiliando mais pessoas, que nisso aqui eu tenho um talento natural para isso, que eu gosto do que eu estou fazendo. Então, tudo isso vão ser feedbacks que vão aparecendo à medida que você for fazendo a parada. Então, é bom frisar isso, né? Que vai ter esse tempo do processo. Eu acho que, no mais, coisas que eu queria falar mais sobre isso, sobre mudanças. Se você está passando por um processo de mudança, sabe que é um processo realmente, né, de grandes mudanças, de deixar coisas para trás, é um processo de bastante autoconhecimento também, porque você vai ter que estar lidando com crenças de coisas passadas, né, com apegos, com coisas, mas que são parte desse processo para que você possa trilhar algo novo, né, uma nova rota, uma nova direção e colher também todos os resultados, os frutos, né, a partir dessas mudanças e dessas decisões que você tomou. Eu espero que esse vídeo, essa visão, né, essa ideia possa ter agregado de alguma forma, né, na sua jornada. E eu queria que você comentasse aqui abaixo, né, se você está passando por processo de mudanças, quais são as mudanças que você está vivenciando e quais são as estratégias que você está usando, né, para passar por essas mudanças e poder colher os resultados que você está buscando. No mais é isso. Agradeço a todos se você ficou até o final e dá um like se você gostou do vídeo também, comenta, compartilha se você tiver novas ideias, né, coisas que deseja que eu fale. E é isso, pessoal. Agradeço. Espero que vocês tenham um ótimo dia e um dia abençoado, né, rumo aos sonhos, aos objetivos de vocês. E é isso. Vamos em frente, vamos à luta. Peace.